Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do nosso Deus por mais um ano que se inicia, né? E eu digo um ano de exposição bíblica, de culto, de doutrina na nossa igreja. Nós agradecemos muito ao Senhor por esta oportunidade que Ele tem nos concedido, né? Desde ali a segunda etapa do ano passado, do ano 2020, e queremos em Deus então continuarmos, inclusive até finalizarmos o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, irmãos, nós iremos dar início aqui ao capítulo de número 19 deste livro. E aqui, irmãos, nós estamos na terceira viagem missionária de Paulo. O versículo de número 1 do capítulo 19 já traz algumas informações aqui importantes para nós. Primeiro, Apolo, né, aquele que nós falamos tanto aí na quarta-feira passada, aqui ele já estava em Corinto. É a primeira informação que nos é passada aqui no versículo de número 1. Segundo, Paulo, ele havia passado pelas regiões mais altas. Isso significa que após encerrar o seu ministério na Galácia e na Frígia, de acordo com Atos capítulo 18, versículo 23, ele então continuou em direção oeste, ali por terra, passando pela região de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, e de acordo com Colossenses capítulo 4, versículo 13, chegando inclusive até ali no vale de Lico. E finalmente, em terceiro lugar, Paulo então, ele retornou a Éfeso, como ele mesmo havia ali dito, né, que querendo Deus, ele retornaria até aquela cidade. Então ele retornou, e em Éfeso ele ministra ali por cerca de 3 anos, né, o versículo de número 8 do capítulo 19 e o versículo de número 10 nos dão então esta ideia, que ele passa ali cerca de 3 anos. Em quarto lugar, quando ele chegou ali a Éfeso, ele encontrou alguns discípulos ali naquela cidade. O versículo 7 deixa bem claro que eram ao todo uns 12 homens que ali estavam presentes. Éfeso era a capital, né, da província romana, ali da Ásia, logo havia se tornado uma grande potência comercial, mas a sua prosperidade econômica ela veio a declinar, né, principalmente porque a erosão ela invadiu ali o rio principal da cidade, causando ali algumas enxurradas que inundou, né, grandes partes ali de terra e causou inclusive um entupimento ali no porto da cidade. A Éfeso, ali dos tempos de Paulo, tinha já passado então do seu apogeu, mas ainda era, né, um importante centro comercial e religioso. E quando Paulo ele chega ali naquela cidade, né, ali pela segunda vez, diante daquela igreja que estava ali presente e daqueles discípulos que ele encontrara, ele faz então uma pergunta, né, bastante peculiar. No versículo 2, na parte A, perguntou-lhes, né, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E quando ele faz esta pergunta peculiar, ele recebe então uma resposta mais peculiar ainda. O versículo 2, na parte B, ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Há de se questionar, irmãos, como poderiam ser igreja do Senhor Jesus, né? Discípulos, como poderiam ser cristãos, sem a obra do Espírito Santo, né? Sem a presença do Espírito Santo na vida deles. Precisamos aqui, então, considerar algumas coisas para entendermos, então, a resposta desses discípulos. A primeira coisa que precisamos aqui entender é por quem eles foram discipulados. E certamente, queridos, esses 12 homens, esses 12 discípulos, esta igreja, fora discipulado por Apolo, de acordo com Atos capítulo 2, 18, versículo 24, até o versículo de número 26, como vimos na semana passada, Apolo havia chegado naquela cidade de Éfeso e ele havia ali, não é, pregado a palavra de Deus, havia instruído, né, aquela igreja que ali estava. Então, certamente, esses 12 homens, esses discípulos, aquela igreja, fora discipulada por ele, por Apolo. E lembremos-nos que Apolo é dito acerca dele, entre outras coisas, que ele conhecia apenas o batismo de João.
aqui em Atos 18, versículo de número 25. A segunda coisa que precisamos compreender é que eles revelam não ter ouvido falar do Espírito Santo. O versículo 2 na parte B, né? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E isso, irmãos, apenas descreve a ignorância, né, que eles tinham, a falta de conhecimento que eles tinham acerca do Espírito Santo, mas não revela a ausência do Espírito Santo. Se de fato eram discípulos de Jesus, se de fato era uma igreja, se haviam se convertido, então havia sim a presença do Espírito Santo, apenas eram ignorantes a isso, não tinham conhecimento sobre isso. Basicamente, como seguidores da doutrina de João Batista, que era a única doutrina ali que parece-nos que Apolo tinha conhecimento, né? Ele conhecia apenas o batismo de João. Então estes crentes aqui de Éfeso não tinham sido instruídos a respeito ali da vinda do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, né? Daquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Lembremos, irmãos, aqui das palavras do próprio João Batista, né? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista, ele disse: eu vos batizo com água, e ele declarou, para arrependimento. Era um batismo que já implicava ali um arrependimento. Inclusive, Marcos capítulo 1, versículo 4, afirma que João Batista, ele apareceu no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas aí, continuando o texto ali de Mateus capítulo 3, vamos aqui voltar um pouco antes, Mateus 3, versículo 11, ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Aí ele continua: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Aqui uma clara referência ao Senhor Jesus. E ele concretizou ali a sua palavra, né? Ele decretou ali, o João Batista, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa igreja de Éfeso, eles não tinham conhecimento do desenrolar dessa profecia de João. Eles não tinham conhecimento das palavras do Cristo ressurreto. Assim como já vimos que provavelmente Apolo também não tinha, né? Lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Está escrito ali que, e comendo com eles, né, no caso Jesus, determinou-lhes, ali aos discípulos, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Promessa essa que foi cumprida em Atos capítulo 2, ali na descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E nada disso, irmãos, era de conhecimento ali daqueles 12 discípulos ali em Éfeso, provavelmente também como não era para Apolo até aquele determinado momento, e aí mesmo que já fosse ali uma igreja, mesmo que já fossem discípulos, mesmo que já fossem cristãos, eles simplesmente não haviam sido ensinados acerca disso. É tanto assim que no versículo de número 3 de Atos 19, Paulo ali continua, né, conversando com eles, e Paulo então pergunta. Então Paulo perguntou a eles, né, Paulo lhes perguntou: em que, pois, fostes batizados, né? Paulo pergunta: então vocês foram batizados de que forma, de que maneira? E eles prontamente respondem, versículo 3 na parte B, responderam: no batismo de João. Ficou bem claro, nós somos batizados nos moldes do batismo de João, daquela mesma forma ali que João batizava. Volto a repetir que era justamente o conhecimento que Apolo tinha. E é quando então Paulo, ele sabiamente lhes revela no versículo de número 4, irmãos. E aqui só um lembrete, né, da semana passada que nós aprendemos, porque afinal de contas, boas intenções não podem inibir o ensino correto. Lembram disso? Falamos bastante sobre isso a semana passada. Então Paulo, baseado nisso, ele arremata, ele fala para aqueles discípulos:
Diz o versículo 4, disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Paulo, então, lhes ensina que o batismo de arrependimento de João, de acordo com Marcos capítulo 1, versículo 4, Lucas capítulo 3, versículo 3, esse batismo de João era direcionado para o arrependimento de pecados, aguardando ansiosamente a obra redentora de Jesus. E esta obra redentora de Jesus já havia chegado. E então, tendo revelado isso, Paulo, então, ele conserta uma deficiência na linha de conversão daqueles homens ali em Éfeso, daquela igreja em Éfeso. Versículo 5 diz que eles, tendo ouvido isto, e vamos entender aqui, né, que eles tendo compreendido isto, né, esta palavra revelada a eles, está escrito que foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles já eram batizados ali pelo batismo de João, e aqui Paulo os batizou, entre aspas, novamente, tá bom, irmãos? Mas é entre aspas. Ele batizou novamente aqueles discípulos, agora sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fazendo isso, ele promove um ato visível para que esse ato visível, que era o batismo, demonstrasse visivelmente um ato espiritual, ok? Esse ato visível, ele demonstrava, ele apontava para algo espiritual. Entretanto, irmãos, nós estamos falando aqui de uma época em que essas coisas ainda eram colocadas em xeque, né? Ali a cidade de Éfeso era uma cidade grega. Aqueles homens, eles eram gregos, não é? Então eram gentios, eles eram ímpios. E é uma época, como nós já temos acompanhado, que essas coisas, quando aconteciam em outros povos, né, geralmente eram contestadas. Já havia algumas mudanças, mas ainda assim eram contestadas. Lembremos-nos, por exemplo, de Pedro na casa do centurião Cornélio, que era um homem gentil, que era um homem ímpio, né? E o que provou ali a presença do Espírito Santo na casa de Cornélio foi justamente a manifestação do Espírito Santo naquela casa. Lembra que houve um derramado do Espírito Santo? E, inclusive, todos na casa de Cornélio falaram em outras línguas. E isso foi uma comprovação de que o Espírito realmente estava agindo naqueles homens também. E aqui, queridos, também não foi diferente. O versículo 6 diz que, impondo-lhes Paulo ali as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como também profetizavam. Ou seja, mais uma vez, era comprovado que, primeiro, o ensino deveria ser completo e perfeito. Eles já eram discípulos, já eram igreja, mas tinham uma deficiência. Eles estavam apenas ali com aquela doutrina do batismo de João Batista. E Paulo, ele não deixa para lá. Paulo vai lá e ele conserta esta deficiência. Ele completa esse ensino até que ele seja perfeito. Então, o ensino da palavra, ele deve ser completo e ele precisa ser perfeito. Segundo, todas as categorias de pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo. Todas, né? Judeus, como nós já vimos, e aí é bem óbvio, né? Ele também eram batizados em nome do Senhor Jesus, né? E também os gregos tementes a Deus, aqui no caso como em Éfeso, os samaritanos também foram batizados e os gentios, ou seja, todas as categorias de pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo. E aqui também, leia-se, recebia também a manifestação do derramar do Espírito Santo na vida delas. Em terceiro lugar, irmãos, a experiência que os gentios ali de Éfeso tiveram quando receberam o Espírito Santo, a experiência de falar ali, né, coisas grandiosas acerca de Deus, ou mesmo ou falar em outras línguas, essas experiências que os gentios de Éfeso ali tiveram quando receberam o Espírito Santo é similar, é igual àquela mesma experiência dos judeus em Atos capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, versículo 4 e o versículo 11. É similar ao que aconteceu
aos samaritanos, lá em Atos capítulo 8, 14 a 17. E também, irmãos, é igual ao que aconteceu entre os gentios tementes a Deus, ali na casa do centurião Cornélio, em Atos capítulo 10, 44 a 46. Ou seja, assim como dessas outras 3 vezes, quando aconteceu, nesta quarta, neste episódio, é uma extensão da experiência do Pentecostes para ainda um outro grupo de pessoas. Isso, então, ela seria, ali a comprovação da aprovação do Espírito Santo para os demais crentes judeus. O Espírito, ele se manifestou assim, em cada uma dessas 4 vezes, com as pessoas falando maravilhas, profetizando, as pessoas falando línguas. O Espírito fez isso para que houvesse uma comprovação da aprovação do Espírito Santo na vida destes que ali estavam e também uma comprovação da aprovação do Espírito Santo, principalmente para os crentes judeus, porque só assim, para os crentes judeus acreditarem que o mesmo Espírito que agia na vida deles, enquanto israelitas, povo de Deus, também agia na vida dos samaritanos e também na vida dos gentios. Só para nós entendermos aqui um pouco mais, irmãos, o falar em línguas, que é descrito aqui, não é? E quando Paulo impôs a mão sobre eles, eles tanto falavam em línguas como profetizavam. O falar em línguas aqui, provavelmente, irmãos, foi da mesma forma que em Pentecostes, ou seja, foi uma língua idiomática e não, entre aspas, uma língua estranha. E daqui a pouco, irmãos, vamos falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Foi certamente uma língua idiomática, eram homens gregos que começaram a falar em outras línguas, assim como lá em Atos capítulo 2 também aconteceu. E o profetizavam, nesta passagem aqui, pode ser equivalente a falar as grandezas de Deus, Eles falavam ali as grandezas do Senhor, isso bem parecido com o que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 11, justamente lá no dia de Pentecostes. Ou seria equivalente ao falando e engrandecendo a Deus, que é o equivalente a Atos capítulo 10, versículo 46, o que aconteceu lá na casa do centurião Cornélio, ok? Então, irmãos, Paulo, ele chegando ali à cidade de Éfeso, ele fortalece a igreja que ali estava presente, ele a ensina e conserta ali, as deficiências daquela igreja, ele doutrina aquela igreja e ele então, fazendo isso, tem a aprovação do Espírito Santo. Quando ele põe as mãos sobre aqueles discípulos e eles falam em outras línguas e profetizam, então ali era uma comprovação de que a caminhada de Paulo estava sendo correta, aprovada pelo Espírito Santo. Daí então, depois de fazer isto na vida daqueles discípulos, naquela igreja, então a partir daí ele parte, Paulo ele parte para a ação missionária naquela cidade, que é justamente a partir do versículo 8 de Atos 19, o que nós veremos então na próxima semana. Ok, irmãos? Então, aplicações à igreja, diante desse texto, diante desses 7 primeiros versículos aqui de Atos capítulo 19. Quais são as aplicações que podemos retirar desse texto? Primeiro, irmãos, a primeira aplicação, a primeira lição que nós podemos aprender com esses 7 versículos é que a nossa doutrina, ela pode sim ser deficiente. A nossa doutrina, ela pode se tornar deficiente. Nós sermos igreja, ou sermos discípulos, ou sermos cristãos, não será uma garantia de que seremos revestidos de um conhecimento sobrenatural. Não, irmãos. Se não nos precavermos, ou se mesmo não vigiarmos, se não buscarmos o conhecimento na palavra de Deus, lendo mesmo, estudando a palavra, podemos ter a nossa fundamentação abalada. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito:
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aqui para nós, no nosso contexto, seria então o conhecimento da palavra de Deus. E ainda lá em Oséias 4:6, a partir ali da segunda parte deste versículo, há ainda um alerta rigoroso para os pastores, né, para os sacerdotes. Ali Deus continua falando: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, no nosso caso, da palavra de Deus, também eu, diz o Senhor, me esquecerei de teus filhos. É sim, irmãos, possível sermos deficientes na doutrina, deficientes no conhecimento, deficientes, irmãos, na palavra do Senhor. Por isso, muito cuidado, né? Tudo precisa ser passado pelo crivo da Bíblia. Tudo, irmãos. Tudo precisa ser posto diante da ótica da Bíblia, que seja a visão de Deus, não a minha visão e não a visão deste mundo. A segunda aplicação, irmãos, que eu faço em cima desses 7 versículos é que a manifestação do Espírito Santo sempre cumpre objetivos, ok? A manifestação do Espírito Santo sempre cumpre objetivos. E nunca o será, irmãos, nunca o será de forma generalizada e banal. Nunca o será de forma vazia e sem sentido. Nunca. A manifestação cumpre sempre um propósito. Aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos, todas as vezes que houve o advento do derramamento do Espírito Santo com a manifestação das línguas, por exemplo, que aqui, irmãos, no texto de Atos dos Apóstolos, só ocorrem, digamos assim, apenas 4 vezes é falado sobre o derramamento do Espírito Santo, e apenas em 3 vezes dessas 4 se fala sobre línguas, ok? Isso num texto tão grande e falando-se da igreja primitiva, né? Mas é pouco, fala-se pouco. E todas as vezes que houve o advento do derramamento do Espírito Santo, no texto de Atos, nesses 4 momentos, com a manifestação das línguas, que aqui em Atos dos Apóstolos nunca são chamadas de línguas estranhas. Nunca, em nenhum texto, em nenhum versículo de Atos dos Apóstolos, há uma referência a línguas estranhas. Nós percebemos que aqui ocorreu para que se testificasse que o Senhor estava alcançando aqueles também. Foi assim entre os samaritanos. Então só acreditaram que os samaritanos de fato estavam recebendo a Jesus, né? Ou estavam tendo o Espírito Santo também. Os judeus crentes só acreditaram porque viram ali a manifestação. Na casa de Cornélio, da mesma forma, Cornélio, que era um gentil, né? E toda a sua casa ali se converteu. Os judeus crentes, até Pedro, só acreditou porque viu a manifestação. E aqui também em Éfeso, né? Éfeso eram gregos e os judeus crentes só acreditariam porque viram também essa manifestação visível na vida deles, né? Os crentes judeus, eles aceitaram que esses tinham sido alcançados pelo Senhor porque viram e testificaram do mover do Espírito Santo sobre eles. Por isso, irmãos, é de se estranhar, principalmente pela ausência de base bíblica, quando se apresenta o dom de línguas como sendo um dom generalizado, como sendo um dom constante e como sendo um dom incontrolável, né? Vale inclusive aqui uma lida na primeira carta escrita a Coríntios, ali, né? O capítulo 14, versículo 20 até o versículo 40, né? 1 Coríntios 14, 20 a 40. Vale, irmãos, uma lida ali. Nós não vamos fazer isso agora, não é o nosso foco, mas vale ali uma lida quando Paulo ele fala a uma igreja, no caso ali a igreja de Corinto, a uma igreja que justamente pensava o contrário a isso, né? Como existem tantas outras igrejas aqui espalhadas no mundo atual que pensam o contrário a isso que eu estou falando e que Atos aqui propaga. Paulo fala para a igreja de Corinto que aquela igreja que cria que todos deveriam falar línguas. Aquela igreja, ela dizia, todos devem falar línguas, era generalizado.
Aquela igreja de Corinto diz que deveria ser constantemente e em todos os cultos. Deveria haver línguas ali sendo faladas. E eles acreditavam que era incontrolável, não dá para controlar, não dá para controlar. Então, para aquela igreja de Corinto que cria nisso, Paulo foi lá e escreveu 1 Coríntios, ali o capítulo de número 14, versículo 20, até o versículo 40. Né? Ali, Paulo ele apresenta os limites, inclusive determinando como deveria ser a ordem do culto, irmãos. E o que passar daquilo, irmãos, me desculpe, tem que ser tido por nós como algo herético. O que passar daquilo que está escrito em 1 Coríntios 14 é errado, irmãos, é herético, vai de encontro à palavra do nosso Deus, ok? Mas o fato é que a manifestação do Espírito Santo cumpre sempre um propósito. Nunca o será despropositado, né? Nunca o será. Se ocorrer a manifestação do Espírito, seja de que forma for, pelo dom que for, uma cura, uma profecia, um falar em línguas, seja o que for, irmãos, seja o que for. Está acontecendo? Tem que haver um propósito, e é um propósito de edificação, de ministração, de conversão, que gere frutos para a igreja do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira aplicação que eu faço em cima desses 7 versículos é que é legítimo direcionar correções para fundamentar a fé. Aqui, por exemplo, né, os irmãos em Éfeso tinham sido batizados, mas não o foram batizados nos termos de Cristo. Então, o que Paulo faz? Primeiro, ele questiona, né? Ele questiona aquele grupo. Segundo, ele esclarece aquele grupo. E terceiro, ele os batiza. E aí eu pergunto de novo, né? Lembra que quando eu falei lá, Paulo batizou novamente, né? E eu fiz aspas, né? Porque, de novo, aí está escrito no versículo 5, né? Que eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, ainda que já o tivessem sido batizados na doutrina do João Batista. Eles foram batizados, mas não foram batizados de novo, irmãos, sabe? Por isso mesmo que quando alguém sendo batizado, né, em vários outros lugares e se converte ao Senhor Jesus, isso acontece muito, né? Pessoas que vêm de seitas heréticas, por exemplo, né? Pessoas que vêm da igreja adventista, pessoas que vêm dos testemunhos de Jeová, pessoas que vêm da Cristã do Brasil e etc, né, irmãos? Pessoas que vêm até da igreja católica, né, do catolicismo, já foram batizadas neste lugar. Inclusive, em algumas delas, como na igreja católica, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas passando pelo novo nascimento, na igreja evangélica, essa pessoa, ela será batizada. E não é de novo, não é de novo. Serão batizadas em nome do Senhor Jesus, a quem cremos e a quem pregamos, porque o Jesus que esses pregam e dizem crer, não é o mesmo Jesus que nós cremos, irmãos. O Jesus deles, ele aceita adoração à escultura, aceita idolatria, aceita a prática dos pecados e entre outras coisas, né? Aceita heresias, etc e tal. O nosso Cristo não, é diferente. Por isso que estes, vindo de lá, eles são batizados. E não é novamente, não é um rebatismo. É o único e verdadeiro batismo em o nome do Senhor Jesus Cristo. A exceção aqui, ela é bem óbvia, né? A exceção é se estas pessoas, ou esta pessoa, ela vem de um lugar genuinamente e reconhecidamente cristão evangélica, né? Então, se alguém vem, no caso nosso, de uma igreja batista, de uma igreja presbiteriana, de uma igreja Assembleia de Deus e tantas outras que são igrejas cristãs de verdade, evangélicas de verdade, elas não são, aí sim, rebatizadas. Batizar alguém que genuinamente foi batizado em o nome do Senhor Jesus, num lugar verdadeiramente cristão, isso se chama rebatismo. E isso não é bom, isso é negar a fé. Então, se você sair da nossa igreja, por exemplo, e for para uma outra igreja, e essa igreja disser para você, você tem que se batizar novamente, porque lá, sabe alguma coisa dessa natureza? Se você permitir isso, você estará negando a sua fé. Em quarto e último lugar, a quarta aplicação que eu faço à luz desses 7 versículos, é que é preciso olhar para dentro
antes de olhar para fora. Paulo, ele primeiro trata da igreja, ali em Éfeso, ele trata daqueles 12 irmãos que ali estavam, ele redireciona, ele conserta ali, né, as deficiências, ele fundamenta aquela igreja e aí depois ele parte para a cidade. Depois, a partir do versículo 8, então ele parte para a cidade de Éfeso. Queremos fazer missões? Queremos pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus como nós conhecemos? Então antes precisamos cuidar de nós mesmos, ok, irmãos? Cuidar de dentro para depois partir para fora. Mas um detalhe, primeiro, não devemos nos limitar por isso, irmãos, não devemos. Tipo, já que não está tratado por dentro, então não vamos fazer nada, porque não podemos fazer nada, e aí descansar nisso e o tempo vai passando? Não. Aí é onde entra o segundo ponto. Devemos sim consertar com urgência as nossas deficiências, né? E por quê, irmãos? Porque missões não esperam. Todos os dias morrem pessoas sem conhecer ao Senhor Jesus e nós seremos cobrados por isso. Missões não esperam. Missões não esperam, irmãos. Devemos sim consertar nossas deficiências e partir imediatamente para missões. Então estas são as aplicações que nós retiramos aqui do capítulo 19, versículo 1 até o versículo número 7. A nossa doutrina, ela pode ser deficiente ou ela pode se tornar deficiente. Por isso, busquemos conhecimento da palavra de Deus. Segundo, a manifestação do Espírito Santo, ela cumpre objetivos, ela cumpre propósitos. Todas as vezes que o Espírito se manifesta, ou que ele se manifestou em Atos dos Apóstolos, foi para cumprir um propósito e deve ser assim também na igreja aqui do presente século. Terceiro, é legítimo direcionar correções para fundamentar a fé, né? Precisamos de fato, irmãos, corrigir, precisamos de fato, irmãos, tirar as deficiências e fortalecer esses pontos mais fracos, né? E ali no exemplo do batismo que ocorreu na vida da igreja ali dos irmãos em Éfeso, é algo que precisamos aplicar também naqueles que se achegam a nós. E em quarto lugar, é preciso olhar para dentro antes de olhar para fora. Cuidar da igreja, sarar a igreja para depois partirmos para a missão. Mas aí, irmãos, não podemos descansar nisso. O tratamento tem que ser imediato, porque missões não espera por ninguém. Que Deus nos ajude, irmãos, que Ele nos fortaleça, que Ele possa aplicar a sua palavra nos nossos corações e que possamos, por meio dela, crescer o crescimento que procede do Senhor. Oremos a Ele. Pai, muito obrigado, Deus, pela explanação da Tua palavra, Senhor, e clamamos para que, por meio dela, a Tua igreja possa crescer, Senhor, possa ser edificada, ministrada, Deus, e possa, de fato, Deus, se desnudar de todo o conhecimento, Pai, do mundo, conhecimento mundano, e abraçar apenas aquilo que a Tua palavra nos ensina, Deus. Ensino claro, ensino direto, e que infelizmente foi desvirtuado, Senhor, no decorrer dos anos, mas que em Cristo Jesus, a nossa igreja, esta igreja, possa sempre, Deus, buscar a recuperação disto, Deus, para o seio da Tua igreja, Senhor. Que seja apenas a Tua palavra e não os ensinos mundanos, os ensinos dos homens. Só isto vai gerar um crescimento nas nossas vidas. Muito obrigado, então, por mais esta quarta-feira doutrinária, e eu te peço que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua paz seja com todos quantos acompanharam esse estudo bíblico. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido.